Olá, visitante do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Na videoaula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as configurações circuitais dos transistores. É o seguinte, hoje vai ser um pouquinho diferente, que eu vou mostrar logo alguma coisa aqui da prática para poder entrar na teoria. Vocês vão entender por quê. Esse circuito aqui foi o circuito da aula que eu vou botar o link aqui, que temos um transistor que ele está funcionando como um amplificador de sinal. O sinal entra na base dele, ele amplifica, passa aqui pelos capacitores de acoplamento, certo? E aqui a configuração dele que está feita a polarização é a polarização por divisor de tensão na base, que é uma polarização de emissor disfarçado. Bom, aqui eu tenho um gerador de sinal e eu vou ligar aqui para gravar, nesse momento, a tela do osciloscópio. Beleza, está gravando a tela do osciloscópio, eu vou ligar aqui o gerador de sinal. Bem aqui é a ponteira do osciloscópio, eu estou colocando na entrada, certo? Colocando na entrada, nós podemos observar que o nível que está sendo inserido aqui nele é de 25 mV. Vou tirar aqui. Quem não assistiu a aula tem que assistir, tá? Uma vez amplificada, ela vai sair bem aqui, na saída dos capacitores de acoplamento aqui no gestor de carga. Se eu colocar o osciloscópio aqui, ó, vocês vão ver que não vai nem caber mais na tela, porque o sinal foi amplificado várias vezes e eu tenho que ajustar a escala. Vou ajustar a escala. Beleza, eu tenho 2.3 volts. Então eu tive uma amplificação, um ganho de tensão de várias vezes. Aí o que a gente já pensa? Puxa, já tá bacana para usar isso aqui e fazer um amplificador de áudio. No pensamento inicial, sim, né? Mas vamos ver. Eu vou pegar aqui um geradorzinho de áudio aqui, a caixinha chinesa. Coloquei aqui o plug. E aqui vai sair o áudio. Bom, eu vou tirar aqui nosso gerador de sinal, certo? Vou colocar aqui o osciloscópio de novo aqui na entrada. O menos eu vou botar aqui no menos do nosso circuito. E o mais aqui do nosso gerador de áudio aqui, eu vou colocar na entrada. E vou dar o play. O áudio está saindo, eu vou puxar aqui para vocês ouvirem que música é, ó. Vou botar no começo. Quando a gente insere aqui, ele começa a jogar para cá. Vamos dar uma olhada aqui na tela do osciloscópio. O sinal está com o nível bem baixinho, mas aqui é o sinal de áudio. Esse é o sinal de áudio. Bom, eu vou tirar aqui da entrada o sinal de áudio e vou colocar aqui na saída do osciloscópio. Olha aqui como ele foi amplificado várias vezes. Vou reduzir a escala e o sinal está aqui amplificado. Vou deixar aqui o valor alto. Então aqui é o sinal de áudio amplificado. Então a pessoa pensa logo assim, então eu vou botar agora um alto-falante aqui e vai sair um som bacana. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu vou pegar o menos do alto-falante, colocar aqui na referência. E o alto-falante em si, ó. Eu vou colocar aqui, ó, vou tirar o resistor de carga e vou colocar o alto-falante. Mas olha o que acontece. Cadê esse som? Se a gente pegar ele aqui, ó, a gente vai conseguir ouvir bem no fundinho do alto-falante. Eu peguei o alto-falante, estou botando aqui perto do headset. Dá de ouvir um pouquinho de áudio. Mas o interessante é observar aqui que o nível de tensão aqui da variação aqui do som desapareceu aqui, desse ponto. Quando eu boto a carga que eu falo é o alto-falante. Repara que eu vou tirar, presta atenção na tela do osciloscópio, eu vou tirar o alto-falante, olha o que vai acontecer. Como a onda, o áudio apareceu de novo. Mas quando eu coloco ele, ó, ele mata o som. Só que o som ainda está lá, ó. Eu vou alterar a escala, ó. Ele ainda está lá, só que está muito reduzido. E quando eu tiro a carga, ó, olha o tanto de áudio que o transistor está mandando. Só que esse transistor nessa configuração ele não está suportando a carga do alto-falante. Então ainda até é longe de ser um amplificador de áudio. Essa é a parte da teoria que nós vamos ver hoje, que são as configurações circuitais. Nós temos que fazer agora mais um estágio
para poder acionar essa carga aqui de baixa impedância, que é o alto-falante. Vamos ver isso na teoria e ver a solução. Pessoal, vamos entender por que o nosso circuito não conseguiu excitar o alto-falante. Esse aqui é o circuito que nós montamos, tá? Quem não assistiu essa aula, dá uma olhadinha lá, tá? É importante. Tem aqui a parte que entra o áudio, sinal de áudio, passa pelo capacitor de acoplamento, entra aqui no transistor que está polarizado por uma polarização por divisor de tensão da base, que é uma polarização de emissor disfarçada. Aqui um capacitor de desacoplamento, também chamado de capacitor de bypass. E a saída do sinal aqui, que sai amplificado e com a fase invertida, entra aqui na nossa carga, que é um resistor de 100K. Mas, quando nós tiramos esse resistor aqui e colocamos uma carga, que é um alto-falante, vimos que esse sinal aqui ele praticamente desaparece. Isso acontece porque esse circuito aqui está numa configuração que nós chamamos de emissor comum, que não é adequado para acionar cargas de baixa impedância, como alto-falante. Impedância, o que é impedância? Gente, impedância é uma espécie, entre aspas, tá? Uma espécie de resistência. Toda vez que eu falar carga de alta impedância, vocês podem entender que é um resistor de valor elevado. Toda vez que eu falar cargas de baixa impedância, é como se fosse um resistor de valor bem baixinho. Como o alto-falante ele é uma bobina, então a bobina é um pedaço de fio, podemos entender que ela é um resistor de valor bem baixinho. Por isso é considerado carga de baixa impedância. Para poder resolver essa questão aqui, temos que estudar as diversas configurações circuitais. Dependendo da literatura, pode ter outro nome. Eu gostei desse termo aqui. Isso aqui eu li inclusive numa revista, aquela revista ABC da Eletrônica. Uma revista que saiu faz tempo. Bom, configurações circuitais. São 3, emissor comum, coletor comum e base comum. Basicamente é o seguinte, é bem fácil de entender. Temos o circuito transistorizado. Esse circuito transistorizado ele vai ter uma entrada e uma saída. Dependendo do terminal que for comum para entrada ou para saída, vamos dizer que ele é um circuito de emissor comum, coletor comum ou base comum. Se a base for comum para entrada e para saída, então é base comum. Se o que for comum for emissor, então vai ser emissor comum. Se o que for comum para entrada e saída for coletor, então vai ser coletor comum. Vamos começar com o emissor comum. Podemos entender que um circuito de emissor comum ele é basicamente assim. Ó. Vamos ter um transistor, aqui a base, aqui o emissor, aqui o coletor. No circuito de emissor comum, geralmente a carga está bem aqui. Certo? A carga está bem aqui. E aqui vamos ter a alimentação. Geralmente o que vai entrar aqui, vai entrar na base. E temos que o nosso emissor está na referência. Tá? Aqui o E de entrada. O nosso emissor está na referência, só que repara o seguinte. Ó. E aqui vamos tirar a nossa saída. Agora observe o seguinte. Ó. O emissor está na referência. O emissor, aqui é a entrada, aqui é a saída. Aqui é o input, aqui é o output. O que é que está comum, tanto para a entrada quanto para a saída? No emissor, o emissor está aqui e o emissor está aqui. Ele é comum tanto para a entrada quanto para a saída. Nós vamos entrar com o sinal assim, ó. Ele vai sair bem aqui, amplificado, com fase invertida. Só que, ó, a entrada é daqui para cá. Então aqui é a minha referência. A saída é daqui para cá. Então aqui é a minha referência. Qual foi a referência comum, tanto para a entrada quanto para a saída? Justamente o terminal de emissor. Logo, aqui é uma configuração de emissor comum. Mas o que acontece? Essa configuração ela tem umas características. Ela tem a impedância de entrada e a impedância de saída. Impedância, depois eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o importante é vocês entenderem que, para que ocorra a máxima transferência de potência, a impedância entre os circuitos que um está transferindo energia para o outro tem que ser o mais próxima possível, para que ocorra a máxima transferência de potência. Vamos falar sobre isso depois. Bom, o emissor comum, ele tem uma impedância, ele tem uma determinada impedância de entrada e tem uma determinada impedância de saída. A impedância de entrada desse transistor
dessa configuração é uma configuração de baixa impedância de entrada. E a saída é uma configuração de alta impedância de saída. Por que baixa impedância de entrada? É o seguinte, é mais ou menos como o circuito que vai jogar a onda, o sinal de áudio, ou sinal, seja lá qual for, e enxerga a base do transistor. Um circuito que está injetando sinal aqui, o que ele vai enxergar? Ele vai enxergar a base do transistor que tem um diodo diretamente polarizado para referência. Então isso aqui é o que? Ele enxerga isso aqui como uma baixa impedância, um resistor de valor baixo. Por isso a impedância de entrada é baixa. Quer dizer que o circuito que vai injetar sinal aqui, ele tem que ser um circuito cuja a impedância de saída dele seja uma impedância de saída baixa. Então ele tem que ser um circuito capaz de excitar cargas de baixa impedância. Agora a saída aqui, a saída dele é alta impedância. Então esse transistor aqui, ele enxerga quem vai estar do outro lado como se fosse um resistor grandão, porque a impedância de saída dele é alta. Então eu só posso colocar aqui um resistor grandão, porque a impedância de saída é alta. Eu não posso colocar um resistor pequenininho, por isso é que eu não posso colocar um alto-falante aqui. Vocês entenderam? Eu posso colocar aqui resistências elevadas, impedâncias elevadas, para que ele funcione direito, para que esse nível de tensão aqui que está variando não reduza, não caia. Colocando cargas de alta impedância, para poder casar a alta impedância de saída desse transistor, impedância de saída, com a nossa carga. Quando eu pego um alto-falante e coloco aqui, eu estou colocando um transistor cuja saída é de alta impedância, uma carga de baixa impedância, logo não dá certo. E como resolver isso? Aí é que entra o coletor comum. O coletor comum é uma outra forma de fazer a configuração do transistor. Funciona assim, ó. A nossa entrada, a nossa parte que vai ter comum tanto para a entrada quanto para a saída, vamos ver que vai ser o coletor. Então vamos fazer aqui. Geralmente é assim, ó. O coletor, repara que, ó, temos a entrada, temos a saída. Vamos retirar o sinal aqui do emissor. Aqui que nós vamos tirar o nosso sinal. E vamos colocar um resistor bem aqui. Certo? E aqui um resistor, chama aqui de resistor de emissor. E aqui o nosso emissor. Desse jeito. O que acontece? Eu vou injetar o sinal na base do transistor. Em vez de pegar no coletor, eu vou pegar aqui entre o emissor e o resistor de emissor. Esse sinal aqui vai sair aqui da mesma forma que ele entrou. Certo? Sem a inversão de fase e sem ganhar amplitude. Nesse caso aqui, nós dizemos que o ganho de tensão dele é unitário, é o ganho 1. E observe o seguinte, o coletor ele é comum tanto para a entrada quanto para a saída. A base está só aqui na entrada, então não é base comum. O emissor, da forma que vai ser colocado aqui, repara que ele não aparece aqui, certo? A única coisa que é comum tanto para a entrada quanto para a saída é o coletor. Então aqui temos a entrada, temos a saída. Quais são as características dessa configuração aqui? A impedância de entrada e a impedância de saída são inversas à de emissor comum. A impedância de saída é baixa e a impedância de entrada é alta. Então, do ponto de vista da impedância de quem vai injetar sinal aqui, o que ele está enxergando? Que vai injetar sinal aqui na base. Ele está enxergando a base do transistor, que passa por um diodo diretamente polarizado, só que ele vai encontrar o quê? Vai encontrar um resistor. Esse resistor aqui, que vai estar para referência, quando ele olhar isso aqui, ó, ele não enxerga mais um diodo que está indo para referência, ele está enxergando agora uma resistência. Então ele vai enxergar aqui um resistor de valor mais elevado, por isso a impedância de entrada é alta. A impedância de saída baixa quer dizer o quê? Quer dizer que daqui a aqui eu posso colocar cargas de valor baixo, de resistência bem baixinha. Eu posso botar um alto-falante aqui, que essa tensão que está aparecendo aqui não vai cair. Então ele pode absorver corrente. Ele é uma carga de baixa impedância, então ele vai puxar corrente para funcionar.
porque ele é um resistor de valor baixinho, entre aspas, certo? E como assim ganho de tensão 1? É o seguinte, ó, essa polarização aqui, polarização de emissor comum, ela tem um ganho de tensão elevado. Então, se eu boto uma tensão pequenininha aqui, estou falando de tensão, aqui vai sair uma tensão elevada. Só que o ganho de corrente é baixo. Está dizendo o quê? Que a corrente que eu posso absorver aqui na saída tem que ser uma corrente baixa. Porque senão ele não consegue manter essa forma de onda na saída. Aqui já é o contrário. Aqui, nessa polarização aqui de coletor comum, o ganho de tensão é unitário, é 1. Porém, o ganho de corrente é elevado. O que eu estou dizendo? Se eu daqui para cá eu injetar 10 mV, a minha saída vai ser 10 mV. Mas é uma saída de 10 mV que eu posso puxar corrente. Eu posso colocar um alto-falante aqui que ele vai puxar corrente para funcionar e esses 10 mV não vão cair, permitindo o funcionamento do circuito. Logo, para que o nosso circuito funcione, nós temos que dar um ganho de tensão e logo em seguida um ganho de corrente. Isso eu vou falar daqui a pouco. E aí eu vou falar agora sobre a base comum, mais a título de informação, mas depois a gente tenta fazer uma prática com ela. Só que ela é mais enrolada, eu não vou ater muito sobre ela, eu vou falar aqui só por passar mesmo, tá? A de base comum seria algo mais ou menos assim. Um emissor, coletor, aqui a saída, aqui a base. Seria comum para entrada e para saída. Por isso é considerado base comum. Nesse caso, a impedância de entrada é baixa. E a impedância de saída é alta. Mas ela tem toda uma configuração diferente, tá? Vamos nos ater à configuração de emissor comum e coletor comum. Então, para poder fazer o nosso amplificador conseguir excitar o alto-falante, nós vamos ter que fazer o seguinte. Vamos inicialmente pegar o sinal de áudio, passar pelos capacitores de acoplamento, passar pelo mesmo circuito de polarização de emissor comum, o circuito vai ser o mesminho, tá? Aqui os 12 volts. Só que em vez de eu colocar ele, aqui é emissor comum. Em vez de eu colocar ele direto no alto-falante, que a gente sabe que não dá certo, vamos colocar ele num circuito de coletor comum, que é o circuito que nós vimos que ele tem capacidade de fornecer corrente. Como fazer isso? Muito simples. Vamos fazer um acoplamento direto. Na saída aqui desse emissor, vamos colocar a nossa carga, que vai ser o nosso alto-falante. E aqui o coletor vamos colocar direto no mais da alimentação. Por que eu não coloquei os capacitores? Porque ó, nós temos que lembrar que ó, se nós pensarmos aqui, ó, a parte da tensão, né? Aqui o tempo. Na base do transistor eu não posso injetar sinais que tem uma parte negativa. Se eu colocasse o capacitor aqui, a variação de tensão que entrar aqui seria assim, ó, centrada o centro dela seria o zero. Eu não posso fazer isso. Da base desse transistor tem que entrar com toda uma variação positiva. Então o acoplamento vai ser direto. Isso aqui vai fazer o quê? O sinal vai entrar assim, ó, pequeno. Quando ele sair aqui, ele vai sair elevado com a fase invertida. E quando ele passar para cá, ó, ele vai entrar aqui nessa base. Quando ele sair aqui, vai estar elevado com a fase invertida, porém com a capacidade de acionar cargas de baixa impedância, que no caso é o nosso alto-falante. Vamos fazer essa montagem. Bom, pessoal, para demonstrar eu vou usar o gerador de sinal inicialmente, depois eu vou botar o áudio. O gerador de sinal está botando uma onda senoidal de baixa amplitude aqui na entrada do amplificador. E aqui com o osciloscópio eu estou monitorando a entrada. Então uma entrada de baixa amplitude. Eu vou tirar daqui e colocar na saída. A saída, o nível está bem elevado, eu vou ter que ajustar a escala. E aqui está a onda na saída de alta amplitude. Porém, se eu pego aqui o alto-falante, coloco menos, e eu coloco aqui na saída, ó, presta atenção na tela do osciloscópio. Eu consigo ouvir ele fazendo pi,
Mas só que, ó, a onda, ela, a tensão acaba praticamente que toda. Então não está adequado. Esse circuito aqui ele não consegue fornecer corrente justamente porque é uma configuração de emissor comum que não consegue fornecer corrente porque a saída dele é uma saída, tem que ser uma saída de alta impedância. Isso aqui é uma saída de baixa, uma carga de baixa impedância, então não pode. Eu tenho que colocar um estágio de coletor comum. No caso eu vou usar o mesmo BD135 porque ele consegue fornecer corrente, mas com dissipador de calor. Esse cara aqui, esse bem aqui, ele dissipa pouca potência, porque a corrente que passa por ele é baixa, apesar de estar nos 12 volts. Já esse aqui não, ele vai estar nos mesmos 12 volts, só que a corrente que vai passar por ele é elevada, porque ele vai fornecer a corrente que o alto-falante vai estar solicitando. Então ele tem que estar no dissipador de calor. Olhando ele aqui de frente, ele é emissor, coletor, base. Pega um diagrama lá, vocês vão ver que o emissor vai para a carga. Então, o nosso emissor aqui, que no caso aqui é o fio vermelho, eu vou colocar aqui num ponto e vou pegar o fio aqui do alto-falante e ligar nele. No caso aqui, o coletor vai para o mais da alimentação, o coletor é o fio azul, então eu boto aqui no mais da alimentação. E a base desse aqui, do transistor que vai estar no formato de coletor comum, vai na saída desse primeiro estágio. Então, antes dos capacitores aqui que não vão ser mais usados. Então eu posso colocar bem aqui. Repara aqui, quando eu colocar agora a referência do alto-falante, o alto-falante bem aqui, vocês vão ver que eu estou monitorando aqui a forma de onda da saída, né? Quando eu botar a referência, o alto-falante vai subir assim um pouquinho, vai fazer o tom, só que a forma de onda aqui não vai cair, pelo menos não vai cair tanto. Olha aí. Estão vendo? No caso, teve uma deformação porque o nível está muito alto. Vou puxar aqui, pegar uma chave, colocar de novo e vou baixar um pouquinho o nível. Beleza. Então pode observar aqui, ó. Repara que quando eu insiro ele, ele consegue emitir o som, certo? Só que, ó, sem detonar com a tensão. A forma de onda na saída continua, certo? Vamos ver isso aí agora com áudio que é bem mais interessante. Tá aqui a caixinha de som. Vou te dar o play nela aqui, ó. Deixar aqui no pause. Inserir aqui o plug. O nosso sinal de áudio tá bem aqui. Vou colocar na referência. E eu vou colocar aqui na entrada. Tudo preparado. Dá o play. E ó. Diminuir um pouquinho. Para poder falar, né? Repara que o osciloscópio está em paralelo com o alto-falante. Aqui o fio que vai para o alto-falante. E repara que não cai. Então, vou parar aqui o áudio. Repara que, ó, quando eu boto, ó, ele consegue excitar o alto-falante em função desse estágio aqui de saída que permite injetar cargas de baixa impedância. Só funciona se fizer isso. Diminuir aqui. Aí repare que eu estou com um sobressinal aqui da entrada. Pode observar aqui que tem um ceifamento aqui e aqui. Então quer dizer que está tendo distorção. Para reduzir essa distorção eu vou diminuir um pouquinho o nível. Beleza, botei no nível aqui sem distorção. E tá o áudio saindo aqui. Beleza, gente? Claro, né? Aqui ainda falta muita coisa para poder ficar um amplificador mesmo. Dá o pause aqui. Galera, esse amplificador aqui ainda está longe de ser o ideal. Porque se a gente observar, ó, eu vou botar aqui, vou botar no nível bem baixinho, só para vocês olharem uma coisa. Tá aqui para tocar de novo. Vou reduzir. Vou colocar aqui em acoplamento.
E olha bem aqui, eu vou botar acoplamento CC, ó. Repara aqui, ó, que tem um nível de tensão DC indo para o alto-falante. Nessa configuração que a gente fez. Isso é muito ruim, porque ele vai querer ficar esquentando. O bottom aqui já está querendo esquentar. Então, essa configuração ele resolveu a questão desse estágio aqui não conseguir fornecer corrente. Isso aqui resolveu isso, a configuração de coletor comum. Só que eu tenho que colocar agora algo para eliminar essa parte aí, essa componente. Pode usar inclusive a jogada com capacitor, mas a gente vai ver que tem formas melhores de fazer isso, tá? Que vão ser bem mais interessantes, que vai ser assunto das próximas videoaulas. Galera, mais um vídeo do canal. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!